Louvado seja o nome de Jesus. Quando a criatura vale mais do que o Criador, né? Nós vamos ter aí o primeiro quadrinho, que é a aula. Já começou a transmissão? Tá? A paz do Senhor para você que está conosco através da internet. Seja bem-vindo a mais uma aula bíblica. Hoje nós estaremos aí com a aula número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Meu Deus, né? Essa é a situação em que o homem se encontra hoje, né? Um espírito chamado de religiosidade está atuando, levando o homem a se posicionar acima do seu Criador. Vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria e graça para podermos iniciar essa aula com a unção do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, esta aula, nos dê graça, sabedoria, para que possamos, Pai, transmitir e entendimento a todo aquele que estará aqui recebendo essa aula e através da internet, em nome de Jesus, Pai. Oramos e Te agradecemos. Amém, queridos? Aleluia. O texto áureo da lição de hoje, né, está em Romanos 1, 25. Aliás, o texto principal dessa aula está lá em Romanos 1, né, a partir, se não me engano, do 18. Mas vamos lá. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A verdade prática da aula de hoje é a exaltação da criatura acima do Criador. É a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Meu Deus, vamos falar muito sobre isso, que é a verdade prática, né? Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje, né? O primeiro é a mentira aprisiona e cauteriza a consciência do ser humano. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala desse aprisionamento e dessa cauterização da consciência, né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, Jesus sempre que fala desse tipo de pessoas, chama-os de hipócritas, né? Então, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, diz o apóstolo Paulo, lá na primeira epístola a Timóteo. Segundo, os que andam nos desejos da carne são filhos da ira. Interessante, né? Porque nós, antes de conhecermos Jesus, estávamos incluídos nesse conjunto de pessoas, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O PA está funcionando? Eu estou achando que está só, tá? Aleluia. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, toda vez que nós nos inclinamos para a carne, fazendo a vontade dela e dos pensamentos, nós voltamos ao que éramos. É como se Cristo saísse, né? Nós tirássemos do centro da nossa vida, das nossas ações, a pessoa do Senhor. O terceiro fala do falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. As pessoas, o mais comentado é a atitude de Tomé, né? Está em João 20, 25 a 29, né? Disseram-lhe então os outros, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
e ali não puseram o dedo. Olha, racionalismo, ele quer tocar, ele quer fazer alguma coisa, né? É o ceticismo. E ali não puseram o dedo e não puseram a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos ver o quarto ponto aí. A Bíblia possui um arcabouço de prática espiritual e social. Nós temos visto aí, né, alguns meses atrás aí, o Congresso votando um arcabouço econômico, né, para tentar... Mas, na prática espiritual e social, a Bíblia possui esse arcabouço. Vamos ao texto, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 em diante. Né? Deuteronômio, capítulo de número 6, de 1 a 9. Diz assim, todos acharam? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e multiplique, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, nós vemos aí o arcabouço de prática espiritual e social, falando aí da bem-aventurança que Deus promete ao seu povo, né, através da obediência à sua palavra. O quinto fala o ídolo é tudo que se coloca no lugar de Deus. Tudo que se coloca no lugar de Deus. Então, vou dar um exemplo fácil, né, para você poder entender mais, né? Nós somos um país do futebol. Então, vai ter uma decisão no Maracanã. O sujeito troca o culto a Deus pelo culto ao futebol. Então, irmão, vem para o culto, depois assiste o VT, passa toda hora na televisão. A gente tem essa oportunidade, né? Então, o importante na tua vida agora é o teu Deus. O importante na nossa vida é o Senhor. Ele que fez uma obra tremenda na nossa vida. E em Êxodo 20, versículos 3 e 5, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Sempre a gente fala, idolatria é aquilo que substitui a Deus, né? Aquilo que está no lugar de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, aqui vem uma informação muito forte, né? A idolatria é aborrecer a Deus. Então, e a pior coisa é você ver Deus aborrecido, né? Deus irado, né? A gente não pode pensar desse jeito. Vamos ver o sexto, fala da concupiscência da carne e caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Então, nós vamos falar muito sobre isso lá no final da aula, tá? Sobre o pecado sexual. Gálatas 5:19 diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são
ele começa logo pela prostituição, impureza, lascívia. São pecados da área sexual, tá, amados? Então, nós precisamos nos lembrar disso, a concupiscência da carne, quer dizer, a carne pede, né? Eu estava vendo até um vídeo outro dia, e era uma palavra a respeito de casamento, né? E diz que o solteiro, ele não pode, mas ele quer. E o casado pode e às vezes não quer. Então, as brigas, né, a dificuldade na convivência do casal, a pessoa não, porque tem a liberdade, agora não quer. Então, nós vemos aqui que as obras da carne são conhecidas. Então, no casamento é permitido, fora do casamento é obra da carne. E são conhecidas prostituição, impureza, lascívia, tá, amados? Vamos ver a leitura bíblica em classe hoje. Está lá em Romanos, como eu falei. Romanos, capítulo de número 1. Abri aqui a minha Bíblia. Romanos 1, 18 em diante. É um texto longo, mas nós vamos ler. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, aqui nós vemos um texto muito rico, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, à igreja de Roma, e esse texto fala que Deus faz com que os homens venham a desonrar o seu corpo, ou os seus corpos, tanto os homens como as mulheres, né? Então, aqui, nós podemos entender que quando você não entende que Deus é o Criador, que Deus é o soberano Senhor, que existe um ser superior, não precisa ser cristão não, mas a pessoa entender que existe um ser criador, né? A pessoa que não entende dessa forma, Deus os entrega à desonra dos seus corpos. Que coisa tremenda, né? Então, respostas aí, né? Respostas para muitas práticas que estão aí no mundo, já não de hoje, né? Já há muitos séculos, há muitos milênios, né? Em nome de Jesus. Nós vemos aqui algo muito grande da parte de Deus em termos de informação. Então, quando o homem
muitos cristãos, quando começam a questionar a Deus, por isso que você vê muita situação dentro das igrejas também acontecendo. São homens e mulheres questionadores de Deus. Questionam o quê? O seu governo, questionam a sua grandeza, a sua glória, os seus atos, né? Então, nós precisamos ficar ligados, porque Deus entrega, é o que a palavra de Deus fala. Deus entrega esses homens a desonrarem os seus próprios corpos. Nosso plano de aula hoje ponto 1, o antropocentrismo é o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Então, antropocentrismo quer dizer botar o homem no centro. Tira Deus e coloca o homem, tá, amados? Também chamado de humanismo, essa herança cultural do movimento histórico, político e social conhecido como Renascença, vem se desdobrando desde o século XIV. Contudo, como sabemos, a verdadeira identidade humana não se encontra no antropocentrismo, mas nos ensinos das Escrituras Sagradas, cujo Criador Todo-Poderoso é soberano sobre todas as coisas. Os objetivos aí da lição, em primeiro lugar, identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Então nós vamos identificar, compreender e conhecer tudo isso que Deus está nos dando esta manhã para podermos compreender essa lição. A motivação. Nesta lição refletiremos sobre como a relativização do primeiro mandamento pode adoecer toda a sociedade. Como movimento sociocultural, a influência do humanismo possui desdobramentos em diferentes esferas sociais, tá, amados? Inclusive na eclesiástica. Quando se fala na esfera eclesiástica, está falando da esfera da religião, tá? Portanto, é crucial vigiarmos em nosso caminho. Então, Deus dá muitos avisos à igreja para que ela vigie, para que ela possa não ser enredada pelas filosofias e vãs sutilezas que se apresentam diante dela. A sugestão de método é que o iluminismo, o que é iluminismo? O iluminismo se iniciou com um movimento cultural europeu no século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento, como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Então, tinha que passar pelo entendimento, tá? Então, o milagre precisava ser entendido. Aquilo que o novo nascimento precisava ser entendido pela cabeça humana, que senão não podia ser explicado. Então, é isso que tinha que trazer a iluminação à mente humana. O que é o humanismo? O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou entre o trovadorismo e o Renascimento, como o próprio nome já indica. Esse período literário correspondeu a ideais filosóficos, morais e éticos que valorizam o ser humano. Então, o humanismo é esse movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, você vai vendo que é um processo, né? Satanás foi preparando a sociedade com esses movimentos, né? O que os humanistas acreditavam? Na capacidade intelectual ilimitada do homem e estimulava a divulgação do conhecimento, o que desafiava a política e a religião. Então, eles acreditavam nisso, tá?
O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. O termo tem origem grega e, em sua etimologia, temos anthropos, que significa humano, e kentros, centro. Logo, o homem no centro. Tá? Hoje, se você observar, muitos louvores centralizam o homem, tá? Não centraliza Deus. Né? O que os humanistas pregam? Prega a centralidade do homem para a compreensão do mundo. Então, o que é o narcisismo? São informações que a gente vai ter na aula, então nós estamos aí dando um contexto. Narcisismo é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. O termo é derivado de Narciso, que, segundo a mitologia grega, era um belo jovem que despertou o amor da ninfa Eco. Será que Deus é essa? Ninfa Eco. Né? A ninfa, existe até quem fez aquele curso de cura e libertação, ninfomania, é aquela mania de pessoas que querem pegar só aquela criança que entrou na puberdade. É uma ninfeta, né? Então, ninfa é um demônio, é um espírito, né? Que aí despertou o amor de ninfa, despertou o amor daquela menina, né? Que aquela é um demônio. O que é narcisismo? O que o narcisismo é capaz de fazer? Pacientes com transtornos de personalidade narcisista superestimam suas habilidades e exageram suas realizações. Eles acham que são superiores, originais ou especiais. Essa superestimação de seu próprio valor e realizações muitas vezes implica uma subestimação do valor e das realizações dos outros. Então, ele está sempre querendo estar por cima. Né? Então, nós precisamos ficar atento aí para que a gente não entre num caminho desse. Né? E o que é o hedonismo? É uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Se não tiver prazer, a vida dele não tem sentido, tá? Do hedonista. E o que é ser uma pessoa hedonista? O hedonismo vem do grego hedonê, nome de um guia, uma daemon, ou uma deusa, na mitologia grega, que representa o prazer, filha de Eros e Psique. Aí, ó, olha só como é que vocês vão começando a entender os princípios disso tudo aí que está aí. Né? Hedonê era a representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina ou uma filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. E o que é ser um crente hedonista? Aí, agora vai apertar para a gente. É aquele crente que coloca o seu prazer na frente das coisas de Deus. Então, ele coloca sempre Deus em segundo plano. Não. Depois que eu resolver isso, aí eu volto para a igreja. Depois que eu resolver aquilo, eu volto. Então, as coisas dele têm sempre prioridade. Né? O prazer dele está em alguma coisa e não em Deus. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado para que esses demônios, esses espíritos, né, não entrem na nossa vida, nos levando a viver uma vida desviada da verdade. Temos visto sinais destes movimentos na vida da igreja? Vamos ver aí. Nosso plano de aula hoje continua, né? A aplicação. Esta lição nos convida a refletir sobre a tendência humana ao egocentrismo e a influência cultural dos ensinos da filosofia pós-moderna ou pós-modernista, centrados no homem acima de seu Criador, assim como os perigos individuais e coletivos desse mal. Precisamos identificar as sutilezas de tal cilada
na qual caiu o próprio diabo, né? E hoje a utiliza com o mesmo propósito de afastar o ser humano do Deus Todo-Poderoso. Então, é uma artimanha aí que Satanás está levando muitos crentes, né, a viverem distante de Deus, o seu Criador. A divisão da aula de hoje. Então, nós vamos dividir a aula de hoje, quando a criatura vale mais do que o Criador, em 3 partes. O desprezo à verdade, a revolução do pensamento humano e os tipos de autoidolatria, tá? São as 3 partes da lição. A primeira parte, que fala do desprezo à verdade, nós vamos ver a impiedade e a injustiça, a insensatez humana e o culto à criatura. Na segunda parte, nós vamos ver a revolução do pensamento humano, renascentismo, humanismo, iluminismo e pós-modernismo. E a terceira e última, nós vamos ver os tipos de autoidolatria, a idolatria da autoimagem, a idolatria do coração e a idolatria sexual. Então, nós temos aí assuntos muito interessantes para tratarmos em nome de Jesus. A introdução está lá na revistinha, mas nós projetamos ali, falar sobre a soberba. Em primeiro lugar, a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas duas aí, ó, palavrinhas, soberba e insensatez, tá? Se isso entrar na nossa vida, na vida do cristão, traz para ele complicações sérias. A segunda, com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Então, e terceiro, a autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Nós lemos lá no texto, né? Romanos 1, de 18 a 25, os irmãos viram. E nós podemos retornar lá a ele agora, daqui a pouquinho, né? Vamos ver aí, 2 Timóteo 3,4, diz assim, ó, os homens nos últimos dias serão egoístas, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, quando Jesus chama a gente de amigo. Então, nós precisamos retribuir essa amizade, e não com traição, com atrevimento, né? Estar enfatuados das coisas de Deus, amigos dos prazeres, nada disso deve ocupar a nossa história, em nome de Jesus. A introdução, né? A quarta, a lição de hoje é um alerta do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então, Deus sempre tem a resposta para nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Eu preciso ter em Deus respostas para a minha história, para a minha vida hoje. Porque se eu com 40 anos, eu entreguei a minha vida para Deus, não é com 76 que eu vou agora abrir mão de Deus na minha vida para poder andar pelo meu próprio entendimento. Então, eu tenho que buscar em Deus sempre a medida de todas as coisas para que eu possa ser uma pessoa feliz. Romanos 1,18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, nós vemos aqui algo muito forte, né? A ira de Deus. Toda vez que fala ira de Deus, meu irmão, vigia, porque quando Deus fica irado, o negócio fica estranho, né? Muitas pessoas sofrem por causa disso. Se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos ver agora a primeira parte, o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça, a insensatez humana e o culto à criatura. Vamos ver a impiedade e injustiça, vamos ver na revista. Glória a Deus. Está dando para entender até aqui, irmãos? Eu sei que é muita informação, mas não tem jeito. A gente
Se algum irmão quiser a aula, eu posso disponibilizar, tá? Só me pedir que eu passo aí pelo zap, pelo e-mail, sei lá. Primeira parte aí, desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse, né? Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. Então, injustiça quer dizer uma pessoa que não tem retidão, tá? Agiu sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Vamos ver alguns versículos aí que falam disso, né? Que aí nesse texto, Salmo 36, 1, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então há no coração do ímpio a voz da transgressão. Então, o coração dele, né? Judas 1, 14 e 15 diz: quanto a este que foi também profetizou Enoque, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Meu Deus do céu, quanta expressão ímpia, né? Quer dizer, o ímpio falando impiamente, quer dizer, olha, sem temor, né? Então, nós vemos aí Judas. 2 Pedro 2,15, também abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, né? Aquilo que não é reto, tá? A situação geral da humanidade não regenerada. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, né? Então, a pessoa prefere mais a inverdade, a coisa que não é reta, do que a justiça de Deus, a piedade de Deus, a verdade de Deus. Sua idolatria e o culto à criatura vai do versículos 19 de Romanos 1 até o versículo 23. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Do versículo 25 ao 28, a perversidade e a depravação. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso,
os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Vamos abrir um trabalho no Ministério da Saúde. Pô, meu Deus do céu, aparece lá uma mulher exposta, fazendo movimentos, né? Quem esteve aí vendo, apareceu em tudo quanto foi, uma coisa ridícula, como diz aqui, inconveniente, praticando coisas inconvenientes, né? Então, isso é uma exposição que Deus leva essas pessoas a esse nível, né? Porque a inconveniência passa a fazer parte da vida da pessoa. Perversidade e a depravação, versículos 29 a 32. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Quantos adjetivos, meu irmão? Inventores de males. O sujeito inventa males. Oh, meu Deus do céu. Aí, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós não podemos apoiar esse tipo de situação. Nós não podemos, estaremos aqui nesse versículo. O 32 aí, né? Mas não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. O desprezo pela verdade divina, né? Então, nós estamos vendo aí, só nesse primeiro item aí, né? Que diz, Romanos 1, 19 e 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Quem viu ontem, né? Pelo menos na televisão, né? O anel de fogo, né? A lua cobrindo o sol. Quem teve a oportunidade de ver? Pelo amor de Deus, só eu que vi? Não, teve, graças a Deus. A turma da mesa branca lá atrás, aleluia. Louvado seja Deus, né? A mesa da recepção, a mesa lá da cozinha, né? Eu brinco sempre com elas. Mas olha, coisa linda, ali você vê. Meu Deus do céu, como pode? A lua na frente do sol, mostrando toda a grandeza da criação de Deus, né? Coisa linda. Então diz assim, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Você vê aquela praia, aquela montanha, aquela serra, meu Deus do céu, e o sujeito não vê a glória de Deus, não vê a grandeza de Deus na criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meu irmão, não tem desculpa. Então, tem coisas que não tem desculpa. Meu irmão, é coisa séria, né? A cauterização da consciência humana, 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizado a própria consciência. A consciência dessas pessoas, tu prega e parece que ali bate e não entra. Está cauterizada. Sabe o que é uma coisa cauterizada? Ficou insensível. Ficou insensível. Não, você pode tocar ali, pode espetar, não, está insensível. Então, a consciência dessas pessoas está cauterizada. Eles não conseguem raciocinar mais. A recusa do homem em glorificar o Criador, lá em Romanos 1, 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. São muitas informações, né, nessa primeira parte. A segunda parte fala da insensatez humana.
A revistinha está aí. Nós vamos lá ver agora a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o seu Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Contato divino, contato constante com essa revelação é que nós habitamos aqui na Terra. Então, toda a criação está diante de nós, né? Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Meu Deus. Essa aula vai lá na raiz, né, das dificuldades todas que nós temos vivenciado e visto o que está acontecendo com a sociedade. A revelação de Deus através da natureza. Romanos 1, 19, 20, parte A, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eu disse para vocês que a aula seria muito em cima de Romanos 1, 18 em diante, tá? Então, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Não há desculpas para o homem, a parte B do versículo 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa. A pessoa que não vê Deus na natureza não tem desculpa para ele. É duro, mas é o que Deus fala, né? Mesmo com a revelação de Deus através da natureza, o ser humano não glorifica a Deus e nem lhe rende graças. Versículo 21 desse capítulo 1 de Romanos, parte A, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O homem teima em se comportar como se fosse um ser divino. Lá em Gênesis 3, 5, o diabo enganou o homem, enganou a Eva, né? Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E o homem acreditou nessa conversa de Satanás. Tá, amados? Em relação à verdade, o homem tornou-se inútil. Versículo 21, parte B. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. O homem troca a verdade de Deus pela sua mentira. Meu Deus do céu, olha como é que pode. Versículos 22 em diante. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos ver aí o item 3, que fala do culto à criatura, né? Item 3. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Então, Deus, é como se Deus não tivesse mais compromisso com aquela vida, né? Dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano
e preferem honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Temos aí muitos versículos que falam sobre isso. Filhos da ira, né? Efésios 2:3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que Deus fala com a igreja? Devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Porque a nossa natureza terrena andava dessa forma, tá? Praticando essas coisas, a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem é entregue aos seus desejos pecaminosos. Romanos 1:24 diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então o homem começa a trazer a desonra para o seu corpo, que é a única coisa sagrada que a Bíblia relata. No Novo Testamento, o sagrado é o teu corpo, que é templo do Espírito de Deus. Então Deus faz com que aquele corpo seja desonrado. Que coisa, né? A ira de Deus sobre a impiedade. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A consequência da rebelião contra Deus. Romanos 1:25, parte A. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Você começa a ver aquilo que está nesses versículos 18 até o 33, aqui cada momento da lição ele vai enfocando o que Deus está falando através desse texto, a igreja de Roma, né? Por isso, nas religiões, o ser criado é adorado. É o versículo 25. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, as pessoas adoram. Você se lembra lá na casa de Cornélio? A casa de Cornélio é um exemplo muito lindo. Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante dele para adorá-lo. E Pedro levanta ele e diz assim, ô Cornélio, levanta que eu também sou homem, adore a Deus. Então, você fazer com que o homem saia de uma visão para entrar em outra visão, quer dizer, tirar ele da adoração humana, da adoração, né, do ídolo, levar ele a adorar somente a Deus, é uma mudança completa aqui dentro, né? Aqui dentro do coração, aqui dentro da mente do homem. Então, nós precisamos entender isso. As religiões adoram a criatura, aquilo que foi criado. Tá? Você vê quantas religiões ficam prostrados lá em posição para ver o sol ou nascer ou se pôr. Não é verdade? Quantas religiões você vê fazendo oferendas em cachoeiras, em praias, né? Em montanhas, aos pés das árvores. A Bíblia fala disso tudo, né? A Bíblia fala que Israel sacrificava nas árvores frondosas, botava lá o sacrifício a um demônio. Então, a gente vai vendo que tudo isso é muito natural do homem. Por isso que Deus fala, temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Aquilo que é natural não pode ser mais natural. Nós temos que andar pelo Espírito. Amém, queridos? Resumo do item 1. A perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê dos seus desejos. Então, toda vez que você tira o Senhor do centro da sua vida, você vai ficar à mercê dos seus desejos. As coisas que agradam a você, humano, vai tomar lugar em lugar
da verdade de Deus. Tá, amados? A segunda parte aí que nós vamos falar é mais informação, né? A gente vai usar muito pouco a Bíblia, mas é mais informação, né? É história. A revolução do pensamento humano. Nós vamos falar do renascentismo, o humanismo, o iluminismo e o pós-modernismo, tá? Renascentismo, vamos ler na revista aí, o item 2 aí, né? Revolução do pensamento humano. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. É, algarismo romano, né? Quem não gostava, agora chega aí e fica doido, né? X é quanto, hein? V é quanto, hein? É, aí começa a loucura, né? Na aulinha lá não tomava, não queria aprender o algarismo romano, mas aí, ó, tudo aí é o romanos. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Então, o renascentismo, tudo tinha que ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos, em 1453 até 1789, Revolução Francesa. A visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Então, vamos ver aí o o versículo conhecido, né, que fala sobre isso, Tomé, né? Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém, queridos? O humanismo. A Bíblia foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Então, nós vamos ver aí agora, né, o arcabouço de Deus, nós lemos lá no início, mas vamos voltar lá. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 até o 9, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra, a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho,
todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é o texto, né, que fala do arcabouço de Deus. Então, quando isso para de funcionar numa família, numa sociedade, né, muitas pessoas questionaram lá nos Estados Unidos, e foram perguntar à filha daquele pastor muito conhecido, né, Billy Graham. A filha dele disse: quando tiraram Deus das escolas, quando tiraram Deus, né, das famílias, proibiram a Bíblia, aí todo mundo ficou só. Agora vocês querem o quê? Que o mal não entre? Então o mal entra onde o Senhor não é cultuado, onde o Senhor não é exaltado. Aí o mal está aberto, a sociedade fica exposta, né? Então, aqui Deus fala para Israel, não se esqueça disso. Isso tem que ser passado de pai para filho, de filho para filho, e assim sucessivamente, né? Então, por quê? Porque o arcabouço de Deus é a proteção de Deus, é o cuidado de Deus. A Escritura ensina a igualdade entre raças, classes sociais e de gênero, né? Lá em Gálatas 3:28, diz assim: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então está falando para a igreja, tá, amados? Então, o item 3, o iluminismo e o pós-modernismo. Até aqui está tudo firme, meu irmão? Eu sei que é muita informação, mas não tem jeito, a lição é isso. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão. Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo e a depravação e o consumismo desenfreado. Então, nós vemos aqui coisas que a igreja procura o quê? Mudar isso. O que a gente tenta, como pastor, pastoreando uma igreja, você procura quebrar esses paradigmas, né, da sociedade moderna. Porque a sociedade moderna usa as pessoas. A sociedade moderna não quer saber. Você serve enquanto tem idade e produz. Chegou numa idade que não produz, pé no bumbum e vai embora. Vaza, né? Toma direção aí, vai embora. E não há compromisso com nada, pô. Não há compromisso humano nenhum. Então, nós vemos aqui usar as pessoas, abuso do corpo. Meu Deus do céu, hoje as pessoas fazem coisas aí, a depravação e o consumismo desenfreado.
O sujeito tem, né? Você sabe até a história, né? Que estava na praça, chegou um rapaz com um iPhone 12. Ele estava sentado, estava com o iPhone 12, aí chegou um outro do lado dele, sentou com o iPhone 13. Aí chegou um outro com o iPhone 14, chegou um outro, sentou com o iPhone 15, aí chegou um com 38. Entenderam, né? Levou os 4. Então, as pessoas ficam buscando. Está com 12 mesmo, está funcionando, glória a Deus, meu irmão. Você vai se comprometer o seu salário, sua renda, suas necessidades básicas dentro de casa para ter um iPhone mais moderninho, porque tem mais uma função, pelo amor de Deus, meu irmão. O teu já tira foto, já fala, já tem agenda, já tem tudo, meu Deus, mas a pessoa quer o mais novo, quero o mais novo. Isso aí faz parte da sociedade moderna. Isso. Meu irmão, não deixa essas coisas pegar na tua vida, não. Não deixa essas coisas pegar na tua vida, não. Porque eu preciso ter o quê? Folga. Mas as pessoas, a sociedade leva o homem moderno a viver enforcado. Ele está sempre... Ele olha as contas dele, meu Deus do céu, quando é que vai ser? Quando é que vai entrar? Vai ter uma folguinha. Meu irmão, você não sai desse circo. Está sempre o tempo todo amarrado nisso. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Para poder não entrar nesse processo aí. Uso do corpo, abuso do corpo, meu irmão. As mulheres, meu irmão, precisa expor. O teu corpo é para o teu marido, está lá, a Bíblia fala isso. Teu corpo é para o teu esposo. As pessoas hoje é um consumo. Quantas vidas estão morrendo nas mesas de cirurgia por causa de estética? Tem uma gordurinha aqui, doutor. Eu queria tirar essa gordurinha. Tá bom, uma injeção aí, pô, morreu. E a gordurinha foi para o cemitério. É sério. As coisas... o meu nariz aqui está meio caidinho aqui, doutor. Eu queria o meu nariz mais em pé. Meu Deus do céu, vai lá, vai fazer a cirurgia do nariz e morre. Ou então fica toda deformada, como um monte de gente está aí. Deformada, meu Deus do céu. A pessoa vai e bota lá... Eu não quero nem falar, não, deixa eu falar. Porque fica complicado demais, meu irmão. Fica complicado demais. As pessoas sofrem, estão sofrendo. Estão passando por situações por causa do hedonismo. Isso é hedonismo. A pessoa quer o prazer para ela, eu quero me olhar, é o narcisismo. Está tudo isso aí, tudo nessa aula aí. A pessoa vai para o espelho e quer ver uma imagem que agrade. Meu Deus do céu, o tempo passa. Outro está pensando que eu também estou barrigudinho. O tempo passa, as artérias começam a explodir. Lá no pé fala... Aí eu falo, opa, mais uma. Mas a gente vai. É assim que acontece, meu irmão. O tempo passa. E viva bem. Fala, irmã. É tudo cabeça, né? Tudo cabeça, né? A situação... Hoje você vê as pessoas classificando aí a área sexual, a área sexual, a pessoa diz que é. E aí? Aí até aquele deputado foi um dia lá na Câmara, né? E ele fez um discurso, falou assim, eu me sinto também, deputados, meus colegas, eu me sinto presidente da Câmara. Eu não posso sentar lá, porque lá tem o presidente. Eu posso me sentir, mas não posso. Eu não posso exercer isso. Então, as coisas que hoje estão acontecendo é que as pessoas se sentem e querem o direito de exercer. Aí complica. Aí complica muito.
Porque a pessoa é mulher, mas quer entrar no banheiro dos homens. Ou a pessoa é homem, diz que é mulher e quer entrar no banheiro da mulher, da menina. Pô, como é que fica essa situação? Porque assim vai abalar a personalidade dele. Já está abalada. Já está abalado, o negócio já está feio, meu irmão. Agora, a sociedade agora tem que tratar dele, porque esse cara está fora da curva. Meu irmão, derrapou. Sabe como é que é uma corrida? O sujeito saiu da pista, foi para a grama, derrapou. Vai pegar aí, vai pegar um morro, vai pegar. Está fora da curva, meu. Mas a sociedade, nossa sociedade hoje, quer tratar essa pessoa, fazer com que toda a sociedade se entenda como ele sendo o centro da sociedade. Aquilo que ele faz é que está certo, tem que tratar ele. Meu irmão, tem que internar. Porque isso está fora da curva, isso vai adoecer a sociedade, que é saudável. A sociedade é saudável. O problema são esses pontos que estão fora da sociedade, que precisam ser tratados. Eu vejo dessa forma, porque senão, meu irmão, também... Eu sou o maior pastor do Brasil. Eu me sinto assim. Eu vou para a televisão, eu quero o espaço. Meu Deus, não é assim que funciona, meu irmão. Você pode sentir o que você quiser, mas é você. A sociedade não pode se envolver com isso, senão você adoece a sociedade. Mas é como diz a Bíblia, Romanos 1, está cauterizada. A sociedade está sendo cauterizada. Cada ação governamental, da justiça na sociedade, vai cauterizando a sociedade. A sociedade já não tem mais sensibilidade para lutar contra aquela situação. Você entende isso? Cauterizou, quer dizer, aquele processo ali foi aceito. Exatamente. Cauterizou, aquilo ali não tem mais sensibilidade. Está insensível. Então você vê a pessoa, você sabe que é anormal, está fora da curva, mas o que vai fazer? Daqui a pouco está batendo na tua porta querendo. Não, essa casa é minha. Eu sinto o dono dela. Mas, meu irmão, tu tem documento? Não, mas eu sou o dono. Eu me sinto. Porque é assim que eles fazem, meu irmão. E a sociedade vai acoitando isso tudo. Fala, Júnior. Já tem, filho, já tem. Não vai chegar, não, já chegou. Obrigado se você se houver aceitação da minha parte. Você vai fazer um exame, você é obrigado a esvaziar a bexiga. E o médico fala, vai esvaziar a bexiga. Eu não estou com vontade. Mas o senhor tem que esvaziar. Então, tudo bem, vamos aguardar. Você não é obrigado a fazer nada, meu irmão. Mesmo que a sociedade te obrigue. Você não é obrigado. Você pode ficar fora. Pô, vamos marcar a tua mão e tua fronte aí? Como é que vai ser? Você vai aceitar isso? Porque a sociedade está mandando? Então, são os princípios de Deus que tem que ser valorizados na nossa vida. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, aquela turma toda lá que a Bíblia conta a história desse José, né? São exemplos da Bíblia que Deus exaltou. Porque quando você escolhe Deus, aquele hino até daquele cantor, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É a escolha mesmo. Tem gente que escolhe outra coisa. Então, deixa ele escolher. Agora, não se mete com as minhas escolhas. Agora, eles querem escolher as coisas dele e querem se meter na nossa. Influenciar a nossa. Porque eu sou assim, eu quero entrar aqui, vai mudar o contexto. Pelo amor de Deus, isso não pode, pô. Isso não pode, isso não existe. Isso não existe. A gente sabe que muitas escolas, né, têm o hábito de determinadas datas, está chegando uma data aí chamada Halloween,
né? Tem um grande profeta no Brasil, que ele disse que o mundo inteiro estão abrindo portais demoníacos, estão oferecendo coisas grandes, pesadas, para que os portais do inferno sejam abertos, para que demônios venham atormentar o mundo e principalmente a igreja. Que a igreja deve orar e jejuar. Então, peço a vocês, se vocês tiverem oportunidade, porque diz que a partir do dia 31, muito sacrifício no dia 31 vai ser oferecido. Deus revelou a ele. Então, e ele está pedindo para que a igreja ore. Então, a gente que é espiritual, a gente sabe que isso pode ocorrer. A gente sabe que isso pode ocorrer. Então, o que nós estamos esperando como igreja do Senhor? Paz e alegria? Não, meu irmão, nós estamos esperando a perseguição, estamos esperando os últimos dias, meu irmão. Você escolheu ser de Deus, não tem jeito. Agora nós estamos no time do lado de cá. Então nós vamos, vai ter que ser provada a nossa fé. Esses negócios todos que nós falamos aí hoje não podem influenciar a nossa fé. Eu sei que está influenciando muitas pessoas, muitas igrejas, mas existe a verdadeira igreja do Senhor, e eu quero fazer parte dessa igreja. Nós estamos correndo aí há 30 e quantos anos, pastora? 31 anos. 31 anos. Estamos juntos, lutando pela nossa salvação, e agora a sociedade vai vir e vai alterar a nossa maneira de crer e de pensar e de agir? Não pode. Vamos continuar firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Vamos ver aí o que tem para nós. Já lemos essa, né? Iluminismo, não? Já lemos? Já, né? Então vamos lá. O comentário humanismo, a tradição dos homens. O que ensina o humanismo? Segundo essa filosofia que inclui a tradição dos homens, a que se referia Paulo. Não, isso aqui é comentário, tá? Isso é só um comentário. A que se referia Paulo, o homem e o universo são apenas originários da energia que se transformou em matéria, por obra do acaso. É filosofia irmã do evolucionismo biológico. Meu Deus, evolucionismo biológico. Nega a existência de um Deus pessoal e infinito. Nega ser a Bíblia a revelação inspirada de Deus à raça humana. Para o humanismo, está faltando o U ali no H, tá? O homem é o seu próprio Deus. O homem pode melhorar e evoluir segundo tais preceitos, por meio da educação, redistribuição econômica, psicologia moderna ou sabedoria humana. Então, o homem pode melhorar desse jeito aí, utilizando essas ferramentas. Aí fica a critério de cada um. Eu só melhorei depois que eu conheci o Senhor. Acabou. Comecei a tomar decisões sábias na minha vida, em nome de Jesus. O humanismo, a tradição dos homens, continuação. O humanismo é relativista, pois crê que padrões morais não são absolutos, e sim relativos, e determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes. Ensina que o homem não deve ficar preso à ideia de Deus. Meu Deus, olha. Quer dizer, o homem não pode ter a mente de Cristo. É isso. A ideia de Deus é a mente de Cristo. Tá? Resumo do item 2. O desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Tudo é relativo. Vamos ver aí o item 3, tipos de autoidolatria. A primeira, idolatria da autoimagem. Deixa eu abrir aqui. A idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo o que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado.
O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesma. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Amém, queridos? Vamos lá ver. A idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Êxodo 20, versículo 3 e 5, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Cristo reflete a imagem de Deus, Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível. Então, você quer ver Deus, olha para Jesus, tá? É isso que Jesus estava falando. Eu sou a representação de Deus. É isso que ele falou, né? O primogênito de toda a criação. O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Então, você vê que toda pessoa narcisista, ela quer mostrar o quê? O corpo, né? Replicou, olha, João 8,34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Lá em Lucas 18, 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha, ele está numa posição acima. Então, tem pessoas que se acham dessa forma. O que a gente vai fazer? O anseio por reconhecimento torna a pessoa insensível na busca por estar sempre em evidência. Lucas 22, 24 a 26. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos, os apóstolos. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Você pode falar para o teu irmão, você não é mais assim, tá? Agora você é como aí Jesus disse, né? O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Amém, queridos? Então, por isso que eu sempre falo com aqueles que estão à frente da obra, né? Que estão aí à frente de áreas, né? Nós temos que ser modelos do grupo, né? Mariana lá com o Paulinho, Márcio no louvor, né? Márcio Cecílio está lá atrás com os diáconos, e assim sucessivamente, né? Em nome de Jesus. A primazia é sempre de Cristo. João 3,30 diz o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não posso ficar nessa de querer ser alguma coisa. Meu irmão, é Cristo em vós. Né? O item 2, a idolatria no coração. Vamos ver aí. Deixa eu tirar aqui meu óculos, que eu já estou para ler de perto, não preciso mais do óculos. Deus está curando meus olhos, mas para longe eu não enxergo nada. Estou ainda esperando o milagre para longe. Aleluia. Vamos lá. A idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração,
Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas, na verdade, servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra no coração. Então, vamos ver alguns versículos, que falam sobre isso. Não confiar no coração. Jeremias 17:9 diz: o coração enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Meu irmão, ele é o mais enganoso. Olha, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então você não deve, o meu coração falou, meu irmão, o coração é enganoso. Não devemos consultar o coração. A Bíblia manda você consultar a Deus, Romanos 10:6 diz: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Então nós não devemos perguntar ao coração, tá, amados? De onde procede a contaminação? Marcos 7, 21, 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Meu Deus do céu, quanta coisa ruim tem aí dentro, hein? Então não deixa o coração falar, não. Os ídolos do coração são condenados. Ezequiel 14:3 diz: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, quando há ídolo no coração, Deus não se permite ser interrogado. Então, nós precisamos julgar fora a idolatria do nosso coração para que possamos consultar a Deus, tá, amados? A solução de Deus está lá no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém, queridos? Estamos chegando ao fim. A idolatria sexual, essa daí é também uma forte expressão. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vamos ver aqui, os impulsos sexuais. Romanos 1, 27 diz: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com os homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Romanos 13 diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então, olha aí, nós não podemos andar dessa forma aí, tá? Aqui ele diz, 2 Coríntios 12, 21, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, meu irmão e minha irmã, são atos carnais, obra da carne, que trabalham
vamos dizer assim, estão vivos dentro do ser humano que precisam ser contidos. Nós não podemos, por causa dos impulsos, perder a nossa comunhão com Deus e com a igreja. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Gálatas 5,19 diz, as obras da carne são conhecidas e são. Ele começa com essas três: prostituição, impureza e lascívia. Aí, tá? Obra da carne. Então, a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Então, nós temos que fazer morrer. A Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se algum de nós está necessitado de libertação dessa área, bota o teu joelho no chão, conversa com Deus, abre teu coração, confessa o teu pecado e não pede força a Deus e não pratique mais esse tipo de situação. A Bíblia diz, deixa, alcança a misericórdia. Então precisa ser deixado de lado, A busca do intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. O que é o ilícito? É aquilo que não é legal. Aquilo que está fora do permitido por Deus. Tá? Então, o sexo, por exemplo, como solteiro, a Bíblia chama de fornicação. O sexo no casamento, quer dizer, é adultério, quer dizer, o sujeito é casado, mas busca sexo fora do casamento. Então, ele é casado, tem toda a legalidade de Deus para fazer o sexo, mas com a sua esposa ou com o seu marido. O processo é esse. A legalidade de Deus é nessa área. Então, o prazer sexual ilícito é o quê? É aquele pecado, a pessoa está querendo fazer o que não pode. Então, isso traz para ele complicações. Olha, versículo 15 e 16 de 1 Coríntios 6. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, toda escapadinha, toda a situação que se completa nessa área faz de você uma só carne com a prostituta ou com a prostituição. Tá, amados? O altar da idolatria sexual está edificado no coração. É como se fosse um altar. Marcos 7, 21 diz, porque de dentro do coração porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, os homicídios e os adultérios. Olha, não está falando aí de prostituição. Prostituição pega tanto solteiro como casado, e os adultérios só pegam os casados, tá? A inversão da adoração, culto ao corpo ao invés do culto a Deus. 1 Pedro 4, 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Olha, quanto tempo você é crente? Já basta, meu irmão. Parou, muda agora. Tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras. Borracheiras é bebedice, é ficar bêbado. Borracheiro é aquele camarada que não sabe mais para onde vai. Sem rumo. Orgias, bebedice em detestáveis idolatrias. Aí. Então, basta o tempo decorrido. Meu irmão, já fui ímpio. Então, já passei por isso. Isso aí já passou na minha vida, acabou. Eu agora tenho que buscar a Deus, tenho que andar no Espírito, tenho que buscar me santificar. Tá, amados? A orientação bíblica para nos livrar desses laços, Gálatas 5, 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O resumo do item 3, a autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. Bem, vamos ler a conclusão da aula de hoje. Está lá no final da lição. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina.
A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador, ao se colocar como medida única de todas as coisas. O homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Lá em Romanos 2,8, né? Fala isso. Vamos lá, Romanos 2,8, para encerrar a aula de hoje. Romanos 2,8. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Meu Deus do céu. Então, mas ira e indignação aos facciosos, né, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Rogério. Louvado seja o nome de Jesus.